Obrigado por você estar aqui no quadro Gotas da História. Hoje nós vamos continuar a aula sobre o Império Romano. Lembra que eu dei uma aula no ensino fundamental e coloquei aqui para vocês? Nós falamos sobre a origem mitológica, mas hoje nós vamos falar sobre a origem histórica. Nós vamos caminhar pela monarquia, pelo império, até chegar à república. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam e, sem muitas delongas, vamos assistir junto esta história maravilhosa. E se você gostar, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Mas onde fica a Península Itálica, gente? Como é que eu posso identificá-la no mapa? Eu não tenho aqui aqueles truques que mostram um mapa bonitinho para ver, mas eu tenho uma dica. Sabe o que é? Quando você olhar no mapa, procura uma bota. Se você encontrar uma bota, ali é a Península Itálica. Esses italiotas, eles tinham uns muros, só que os muros não eram de pedra, eram muros de madeira. Essas histórias chegaram a nós por meio de pesquisas de arqueólogos. Quem são os arqueólogos? São pessoas cujos livros são a terra. Eles escavam a terra e conseguem encontrar alguns elementos importantes para lançar luz sobre essas histórias. Só que eles fizeram muros de madeira, mas eu acho que não adiantou muito. Porque os reis daquela região, os últimos 7 reis, eles foram etruscos. Então se supõe que os etruscos conseguiram invadir aquela região. Esses 7 reis contam a história de 244 anos. E esses 244 anos é o período que nós chamamos de monarquia. Mono, arquia, poder, poder de um. Os reis romanos são monarcas. É interessante que o último desses reis foi um tal de Tarquínio. Esse Tarquínio queria mudar a história e então ele queria aproximar o povo da realeza. Só que estavam ali os senadores, presta bem atenção, os senadores eram os conselheiros do rei. E de onde vinham os senadores? Eles vinham de um grupo de pessoas privilegiadas, que eram os patrícios. Os patrícios eram pessoas que tinham uma história longa, todo mundo sabia quem eram seus pais. Dizia-se que os pais dos pais dos pais dos patrícios, eles eram os primeiros habitantes dessa península. Então eles gostavam de falar essas histórias, eles eram privilegiados. Os patrícios costumavam andar com umas máscaras. Sabe por quê? Naquela época a máscara era símbolo de que você tinha pai, tinha mãe, e o pai passava máscara para o filho para que ele pudesse contar essas histórias. Então imagina o seguinte, patrício tem a ver com pai, por isso eles andavam com as máscaras. Mas havia uma classe de pessoa muito baixa que é plebeu. Plebeu quer dizer não tem pai nem mãe. Peraí, mas ele nasceu como? Mas quer dizer não tem pai nem mãe de boa influência, com riqueza, coisas assim. Então, voltando a essa história, veja, rei, depois senadores, depois os patrícios, e os patrícios, depois deles, vinham os clientes. Os clientes eram os parentes mais distantes dos patrícios. E os patrícios pagavam tudo para ele, eles tinham uma vida privilegiada, não eram pobres, mas também não decidiam nada. E depois dos clientes, aí seguia-se outras divisões. Havia uma assembleia formada por membros de famílias privilegiadas. Essas famílias, elas tinham poder. Ela não tinha aquele poder de decidir o que Roma iria fazer. Mas quando os projetos vinham, eles tinham o poder de aprovar ou não esse projeto. E depois vinham os plebeus. Os plebeus, eles queriam ter os privilégios que os outros tinham. Então, essa estrutura que existia na monarquia vai passar para a república. Só que na república elas vão passar a funcionar. Essas pessoas existiam, só que na república elas vão funcionar de uma forma tal que o poder não fica centralizado em uma pessoa. Voltando a Tarquínio, o último rei. Ele quis aproximar o povo dos privilégios da realeza e então os senadores disseram não. E os senadores fortaleceram seu poder, tiraram Tarquínio e começa então a república. E a grande diferença é que o poder não está mais centralizado em um homem, mas em vários, entre eles os senadores que estavam ali. Ora,
O povo então acredita que alguma coisa boa vai acontecer. Só que para o povo não muda nada. Sabe por quê? Porque a riqueza passou a ser distribuída entre os cidadãos. E quem era cidadão? Cidadão era somente homem, adulto, e não era mulher, não era criança, não era escravo. E em Roma havia muitos escravos. E essas pessoas que não eram consideradas cidadãs, elas não gozavam desses privilégios. É por isso que os plebeus, já no período da República, eles vão organizar o quê? Uma revolta. São 200 anos de revoltas. Em uma dessas revoltas, eles vão estabelecer o tribuno da plebe, ou seja, é um tribuno representante dos plebeus que estão lá, para pelo menos saber o que é que está acontecendo, para falar para os plebeus, para saber que atitude tomar. Depois, eles vão estabelecer uma outra lei que vai dizer, olha, um plebeu pode casar com alguém que é da elite. Quem sabe uma filha de senador se apaixonar por um plebeu pode casar. Veja, as leis ordinárias, elas foram aprovadas ao longo dos anos. Então Roma passou a ser uma grande sociedade, mas não foi no começo, foi ao longo de um processo muito extenso. Então, as leis que Roma estabeleceu serviram hoje para o mundo ocidental. Hoje o Brasil tem leis do Código Romano. As leis não são exatamente como eram, porque elas foram adaptadas ao nosso contexto. Mas isso prova quão poderosa foi a influência do Império Romano e por que essas histórias têm um ar de eternidade.